Gênesis capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 1. Mas antes eu queria ilustrar aqui uma cena para que a gente, quem sabe, pintasse todo esse quadro de Gênesis capítulo 6 em cima deste quadro, o quadro em cima do quadro. É interessante que a gente se frustra muitas vezes porque a gente falha nas primeiras vezes e não se esquece delas. Então fazer de novo algo que a gente já começou a fazer e não concluiu, ou algo que foi abandonado, ou algo que foi interrompido, ou algo que a gente começou a fazer e não fez bem e teve que fazer novamente, é sempre um problema, porque a gente tem a memória da primeira falha, do primeiro erro, daquilo que não foi concluído. Eu digo isso porque um dia desse eu fui ao mercado para comprar água. Eu acho que eu já contei essa história aqui, mas aconteceu de novo. Então virou uma ilustração novamente sobre o mesmo episódio, né? Eu acho que a velhice vem chegando, a amnésia toma conta da gente, e a minha missão era sair para comprar água, o galão de água. Então cheguei lá no mercado e levei o carrinho e coloquei algumas outras coisas que eu achei que era necessário. E quando cheguei em casa, tinha levado tudo menos o galão de água. E aí a minha esposa Lidiane falou: cadê a água? Eu falei: pois é, cadê a água? E aí, o que aconteceu, como todo marido, eu acho que essa história não deve ser exclusiva minha, né? Tive que voltar ao mercado para ir buscar a água, né? E no carro eu pensava: cara, que vacilo, né? Vou ter que ir de novo, gasta combustível de novo, as coisas atrasam um pouco. E eu pensei, se eu tivesse um botão de reset e eu pudesse apertar esse botão e esquecer que eu tinha ido já uma vez, eu estaria indo normalmente, sem nenhuma frustração. Entende essa coisa? Esse botão não existe. Mas se ele existisse, a gente se frustraria bem pouco, não é? E eu penso que o texto vai girar em torno de um reset, em torno justamente dessa ideia do recomeçar, do reiniciar, do não estar necessariamente contente com a falha, com o erro, com o acontecimento, quem sabe que não é o sonho ou o objetivo, mas algo que vem para, quem sabe, melhorar uma segunda alternativa, uma segunda tentativa. Eu trago para você um texto de T.S. Eliot, que eu sempre cito, tenho aqui na minha Bíblia guardado, que diz o seguinte: o fim de todas as nossas explorações será chegar ao lugar de onde partimos e o conhecer, então, pela primeira vez. Interessante que Eliot, aproveitando aqui a deixa, vai dizer que a gente busca, seja lá o que for, e o fim de todas as buscas é encontrar, quem sabe, o lugar de onde saímos, mas como se fosse a primeira vez, porque se torna algo valoroso e, quem sabe, novo para nós. Por isso, convido você a ler o texto comigo, Gênesis capítulo 6, versículo 1. Mantenha a sua Bíblia aberta, nós iremos lendo e conversando à medida da leitura. Diz assim: sucedeu que, quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas, e dentre todas elas tomaram as que haviam escolhido. Então disse o Senhor: o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, pois ele é carne, os seus dias serão 120 anos. Naqueles dias os nefilins estavam na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Esses nefilins eram os valentes, os homens de renome da antiguidade. E o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era continuamente má. Então o Senhor arrependeu-se de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o gado, os animais que rastejam e as aves do céu,
pois me arrependo de havê-lo feito. Noé, porém, encontrou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Ele era homem justo e íntegro em sua geração e andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. E Deus viu a terra e ela estava corrompida, pois a humanidade toda havia corrompido a sua conduta sobre a terra. Nós estamos na terceira conversa sobre Gênesis. Vimos no primeiro momento a queda, Adão e Eva e a queda. Segundo momento, Caim e Abel, e ali o primeiro assassinato, né? E agora a gente está no capítulo 6 para entender o que aconteceu antes do dilúvio, chamada de geração pré-diluviana. E a gente vai perceber que o texto começa falando no capítulo 6 que havia, depois de Adão, a raça humana se multiplicado de maneira exponencial. O texto vai dizer que sucedeu que quando os homens começaram a multiplicar-se, então houve uma multiplicação dos homens, né, dos homens e mulheres, né, e essa multiplicação vai gerar mulheres bonitas, belas, né, e que é marcado pela expressão aqui, e lhes nasceram filhas. No versículo 2 vai dizer que eram filhas muito belas. A gente percebe que há uma crescente, né, na justamente multiplicação dos homens, mas há também, no capítulo 5, 2 variáveis aqui. A primeira é a geração de Caim, que é descrita no capítulo 5 como a geração ou a descendência de homens maus, né? Se você voltar um pouquinho, você vai perceber que no capítulo 5 tem a genealogia de Sete, e no 4, a partir do versículo 8, você tem a geração de Caim, a descendência de Caim. A descendência de Caim, na verdade, versículo 17 e em diante, né, vai gerar, por exemplo, Lameque, que é conhecido por ser um assassino pior que Caim, e um homem que vai se casar com mais de uma mulher aqui, e vai dar início à poligamia. Essa descendência de Caim é uma descendência daqueles que não buscavam a Deus, que fugiam da face de Deus, porque foi justamente essa a maldição sobre Caim. Ele iria fugir, não iria ter lugar fixo, né? E iria justamente viver uma vida de andarilho. A sua descendência foi crescendo, e aqui no versículo 5, ou melhor, no capítulo 5, versículo 1, nós temos a descendência de Sete, que é chamada descendência de Adão, mas vai ser trazido a informação de que Sete foi aquele que nasceu e tomou o lugar de Abel, ou nasceu como que substituindo Abel, que havia sido morto justamente por Caim. Essa geração vai ser, ou a descendência dos que buscam a Deus. Você pode perceber, no próprio versículo 1 diz: este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, ele o fez à sua imagem e semelhança. E aí ele vai avançando, a imagem e semelhança de Deus, né, tem essa nuance, essa textura aqui, e você já chega, por exemplo, no versículo 24, diz que Enoque andou com Deus até que não foi mais visto. E a gente sabe que Enoque, a história de Enoque é que ele foi levado, né, porque era um homem cheio de Deus. Você vai ter Enos, que era também um homem de renome no relacionamento com Deus. E aí você vai justamente ter o conhecimento que na outra ponta da geração de Caim, que são os que não buscam a Deus, chamados de caimitas, você terá os setistas, que são os descendentes de Sete, que eram justamente aqueles que andavam com Deus. O que acontece no versículo 1 do capítulo 6, é justamente o texto que nós lemos, é que há uma multiplicação, uma proliferação do homem, e no versículo 2 acontece alguma coisa que vai gerar um descontentamento de Deus com toda aquela raça humana,
com toda aquela proliferação de homens. E aí a gente tem que ir com muita calma, porque é um texto muito debatido, né? O texto já começa dizendo, por exemplo, que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e as tomaram, não é? Ou tomaram as que haviam escolhido. Aqui há um embate, né? Alguns teólogos se colocam em uma posição mais, eu diria, voltada para a tradução da Septuaginta, versão grega. Os judeus ortodoxos se colocam em uma segunda posição e há uma terceira que nós vamos conversar. A primeira é que esses filhos de Deus seriam anjos caídos, né? Que se envolveram ou se relacionaram sexualmente com as filhas dos homens. Então seriam os filhos de Deus, os anjos, as filhas dos homens, as mulheres, e eles teriam tido relacionamento sexual, e desse relacionamento haviam nascido gigantes, não é? Que é tratado no versículo 4, os Néfilins. Nós vamos ver a origem da palavra aqui e o significado dela mais para frente. Então o primeiro posicionamento aqui é de que realmente houve um relacionamento dos anjos com as mulheres. O segundo ponto de vista é rabínico ortodoxo, né, bem antiga na história do judaísmo, é de que os filhos de Deus, eles eram governantes, eram homens de Deus, mas que estavam na liderança, né, governando aquela terra naquele tempo. Eles se misturaram com as plebeias, ou com mulheres que não tinham tanto relacionamento com Deus e não significavam tanto em se tratando de descendência. Essa segunda opção, alternativa ou teoria é defendida inclusive pelo hebraísta brasileiro chamado Luiz Saião, muito conhecido, né, no meio batista por ser um pastor batista. E a terceira seria de que os filhos de Deus são, na verdade, descendentes de Sete, né, os que buscavam a Deus e que em um determinado momento se misturaram com a descendência de Caim, né, as filhas de Caim, dos que não buscavam a Deus, e ali houve uma perda de referencial da parte de Deus. Vamos lá. Eu diria, o posicionamento de que eles eram governantes, ele não é defendido por quase ninguém, assim, porque não há respaldo bíblico para que a gente chegue a essa conclusão. Então, essa eu não vou nem gastar muita energia aqui. Se você quiser buscar posteriormente um comentário sobre isso, eu posso lhe indicar. O segundo posicionamento, que é o mais complicado, é de que eles seriam anjos, né, os filhos de Deus. Isso é importante para que a gente entenda o porquê do dilúvio, o porquê da arca, o porquê da frustração de Deus para com o homem. Os que defendem que os descendentes de Caim eram anjos, eles defendem justamente porque a expressão filhos de Deus, ela aparece no Antigo Testamento em alguns momentos se referindo a anjos realmente. Em Daniel, filhos de Deus são anjos. Em Salmos, em alguns Salmos, filhos de Deus também são anjos. Mas a problemática com defender este texto dessa maneira, com base única e exclusivamente nessa expressão que vem do hebraico, deixa eu gastar meu hebraico aqui, Ha-Elohim Ebeni, que é filhos de Deus, né, os filhos de Deus, ela é problemática porque ela também aparece se referindo a Israel. Israel é tratada como filho de Deus também. Em inúmeros textos, por exemplo, eu posso citar alguns aqui, Deuteronômio 32:5, os filhos de Elohim, Oséias 1:10, os filhos de Elohim, que é traduzido filho do Deus vivo, inclusive. Em Salmos também tem a expressão para Israel como filhos de Deus, e no Novo Testamento está recheado, né, os que estão em Cristo são chamados de filhos de Deus também. Há também uma terceira aplicação da expressão Ha-Elohim Beni, os filhos de Deus, que é em Efésios, quando Paulo fala que todo ser humano descende de Deus. Então, todo o ser humano também pode ser filho de Deus enquanto criado por Deus. Então você percebe que a expressão ela é elástica, ela depende muito do contexto que ela está sendo empregada. Um outro argumento seria de que em 2 Pedro, quando Pedro está falando da queda dos anjos que pecaram e foram lançados ao inferno e estão sendo castigados,
seria uma referência a essa passagem. O problema é que Pedro não fala disso especificamente. Ele fala de uma queda, mas ele não fala de anjos se casando com mulheres, não tem este episódio em Pedro. Outra problemática seria justamente o livro de Judas. Eu estou trazendo isso bem rápido aqui para você, para a gente continuar a entender o texto. E o livro de Judas realmente fala da queda dos anjos, que o texto está mais ou menos assim: como Sodoma e Gomorra buscaram a carne. Mas se você olhar com cuidado, você vai perceber que, por exemplo, o livro de Judas está praticamente todo construído em cima de um livro apócrifo, chamado A Ascensão de Moisés. E este livro apócrifo é o livro que trata, justamente da queda dos anjos. Um general angélico chamado Azazel, que conduz as hostes espirituais, e eles levam os homens a pecarem e são punidos por Deus. É um livro apócrifo, um livro espúrio chamado, porque não é um livro tido como inspirado por nenhum escritor bíblico, e é um livro muito tardio. Outro problema com o livro de Judas, ou não com o livro de Judas, mas com a Assunção de Moisés, ou o livro de Enoque, é que ele é um livro que é uma colagem. Ele trata pelo menos de 3 tradições em 3 períodos diferentes da história, que vai sendo acumulado ali, e é difícil você rastrear qual é a história real mesmo. É um livro muito, muito grande, e provavelmente, segundo a maioria dos teólogos, a parte que fala dos anjos se casando com mulheres, ela é posterior ao livro de Judas. Ela foi introduzida nesse apócrifo bem depois de Judas ter escrito a sua carta. Então Judas não estaria se referindo ao casamento de anjos e mulheres, mas se referindo justamente à queda dos anjos, como a igreja primitiva sempre defendeu, a queda do diabo, como Lúcifer, e o castigo seria o ponto comum entre Sodoma e Gomorra. Eles seriam punidos, como seriam punidos Sodoma e Gomorra, como seriam punidos os falsos profetas. Ufa, falei pra caramba. Voltando para o nosso texto, a terceira teoria que nos sobra, e que eu acho a mais plausível aqui, deixando isso bem claro, que são teorias disputadas, Então, não é uma questão de eu dizer para você que essa aqui, ela é a imbatível, mas trago-vos verdades, Então, com um olho na verdade, nós podemos perceber que a expressão Ha Elohim Beni, filhos de Deus, ela é muito mais, ou faz muito mais sentido quando aplicados à geração daqueles que buscavam a Deus, a geração de Sete, porque a porção anterior fala disso. Você vê que o escritor bíblico Moisés provavelmente vem narrando a queda, narra Caim e Abel, a descendência de Caim, a descendência de Sete, e insere esse texto pré-dilúvio. Então ele quer dizer alguma coisa, e parece que o que ele quer dizer é que estes descendentes, ou descendentes de Sete, filhos de Deus, eram filhos de Deus, são tratados assim porque realmente cultuavam a Deus. Isso parece ser real, porque diz o texto que eles tomaram as mulheres que haviam escolhido. Essa expressão é bem marcante no texto, porque a expressão tomaram as mulheres, ela é uma expressão usada para casamento. Se fosse uma coisa de fornicação de anjos e mulheres, a palavra seria outra no hebraico. E se fosse em grego seria porneia, que é uma palavra usada para imoralidade sexual. Mas o que é usado aqui é Nashim Lahem, tomaram as esposas para si. Então o que houve, parece, foi eu diria, o casamento, formal, a formalização de um relacionamento de homens e mulheres, porque a palavra justamente traz esse significado. Então, se é isso, os filhos de Sete, os que tinham referencial de Deus, que adoravam a Deus, se misturaram com as filhas dos homens, e os homens aqui seriam a descendência de Caim, dos que não buscavam a Deus, alguma coisa acontece aqui que vai fazer com que Deus, como falei, se frustre. E parece que o que acontece, o texto desvenda para a gente, é a perda de todo o referencial de quem é Deus. A gente vai ver mais para frente, porque existem outras coisas a serem elucidadas aqui, mas no primeiro momento eu posso dizer para você que
Deus vai dizer no versículo 3, então disse o Senhor, o meu espírito, aqui também temos um problema de tradução, pode ser não permanecerá, ou não mais contenderá, né? Ou em alguns momentos não mais lutará contra o homem, assim, em algumas versões você vai provavelmente ter aí ou no rodapé alguma observação, e ele vai dizer, e os seus dias serão 120 anos, então alguma coisa acontece que vai fazer com que Deus diga que o Espírito dele, não é que o Espírito não estará mais sobre os homens, mas ele não impedirá mais que o homem exploda em violência, porque parece que Deus estava contendo, e o Espírito contender com o homem, ou lutar com o homem, era justamente essa mão de Deus aqui, tentando controlar as coisas, mas chega um momento que ele percebe que não há mais como, e ele vai dizer, então agora, a partir de agora, os seus dias serão 120 anos. Alguns vão defender que os homens passariam a viver só 120 anos, mas parece que isso não faz tanto sentido, porque você vai perceber que mesmo depois disso aqui, mesmo depois de Noé, os homens ainda vivem mais de 120 anos. Então parece que o que o escritor está dizendo é que Deus, ele não mais impedirá o avanço da violência, e Deus também, a partir de hoje, dá um prazo de 120 anos para o homem até que o dilúvio venha. E Noé vai ser levantado como pregador da justiça, como Pedro fala. Ufa! Depois de tudo isso, o que é que eu acho que isso diz para a gente? Vai fazer todo sentido. Justamente a perda do referencial. Parece que, eu poderia falar aqui, por exemplo, de julgo desigual. Seria o lugar comum, mais fácil, né? Os descendentes de Sete, os que buscavam a Deus, olharam para as filhas os descendentes de Caim, as caimitas se envolveram, e aí a coisa degringolou e eles realmente tiveram problemas. Eu posso ir além disso e dizer que a questão estética aqui, a beleza, né, foi realmente a isca para que os descendentes de Sete, os que buscavam a Deus, sucumbissem. Percebe isso? O texto diz isso. Eles viram como eram belas. É óbvio que em meio aos setistas, né, haviam mulheres também. Não tinha só homem ali, não parou de nascer mulher ali entre os descendentes de Sete, e só tinha mulher lá do lado de lá do rio. Não é isso. Eles começaram a olhar para aquelas mulheres porque alguma coisa começou a chamar a atenção. O texto fala beleza, mas se você voltar um pouquinho, você vai ver que a descendência de Caim, eles produziam música, instrumentos musicais, também como instrumentos cortantes, faca, também com outras coisas mais nocivas, mas parece que era um povo mais, eu diria, voltado para a frugalidade. Pessoas que viviam realmente sem responsabilidade, sem compromisso, mas voltado para o chamado carpe diem, o viver a vida, a música, as festas, mulheres provavelmente mais voltadas para a sensualidade, porque eram carnais. E esse tipo de comportamento começou a despertar desejos nos descendentes de Sete. Então a beleza, uma maneira de viver completamente, eu diria, rebelde, um sistema completamente voltado para a carnalidade, para a frugalidade, como eu falei, chama a atenção desses homens e eles sucumbem. Isso é diferente de hoje? Essa é a pergunta. Nós somos os descendentes de Sete, metaforicamente. Nós somos o povo dos que buscam a Deus. Não é isso? Isso fica bem claro para a gente. E o que existe do lado de lá do rio, usando a metáfora, é justamente a oposição disso. Mas ela é bela. Mas ela vende o peixe como algo realmente sedutor, como algo realmente fácil, como algo realmente acessível e prazeroso. Essa é a ideia do texto. E o que vai acontecer aqui com esses homens, os que buscam a Deus, é uma tragédia terrível, porque quando eles se deixam levar por essa isca, por essa armadilha, todo o referencial de Deus vai embora. E aí eu volto para você e digo, qual é o referencial que as pessoas têm de Deus lá fora? Lá fora é uma metáfora, né, para justamente falar daqueles que estão perdidos. É a igreja, são os crentes, são aqueles que estão em Cristo, são os descendentes de Sete, são os que buscam a Deus. E se a gente começar a olhar para os descendentes de Caim e a sua maneira de viver, e começarmos a nos sentir atraídos por isso,
e realmente mordermos essa isca, o que vai acontecer no nosso tempo é justamente a perda de todo referencial de quem é Deus. Eu falo isso, mas rede social é algo fácil, né? Aplicativos e mais aplicativos que realmente enfatizam o desejo, enfatizam. Eu não quero ser um moralista e ficar falando de sexo, embora o texto trate disso, né? Mas eu posso abrir esse leque, o sistema que enfia na sua cabeça alvos, objetivos, né? E você precisa viver na busca desses sonhos, né? Dessas máximas, para que, quem sabe, a vida faça sentido, para que, quem sabe, a felicidade seja alcançada. E eu não estou aqui com um discurso dizendo que você não tem que lutar pelos seus sonhos, não é isso, mas quando há realmente a perda do referencial, a prioridade do reino de Deus, do reino de Cristo, do Evangelho, e ele é tomado por outras coisas, você está realmente fazendo uma aliança com os descendentes de Caim, com os caimitas. E a pergunta é: você é um referencial? As pessoas olham para você como um referencial daqueles que buscam a Deus? É isso que está acontecendo? Se for isso, você está no caminho certo. Você é Noé, pregador da justiça. Mas se não é isso, realmente as coisas afunilam para um lugar de perigo. E eu não quero ser dramático aqui, mas toda a história do dilúvio, ela é contada por Pedro em sua segunda epístola. E Pedro vai fazer justamente uma aplicação dizendo que, assim como aconteceu com esses, vai acontecer de novo. Isso não está de graça. Vai acontecer de novo. E nessa história do de novo, Jesus é a arca. O dilúvio é realmente o fim, o julgamento, o dia que virá. E Moisés, a igreja, aqueles que são pregadores da justiça, que são referencial realmente de Deus para homens e mulheres perdidos. Eu não vou me esticar mais aqui, eu posso fazer a noite toda e falar sobre isso, mas realmente há um pedido no texto, nesse primeiro momento, para que nós sejamos luz para os homens, referencial para aqueles que estão perdidos, pregadores da justiça, descendentes de Sete, os que buscam a Deus e que realmente não se misturam no sentido de contaminação, mas aqueles que contaminam com o evangelho da salvação. Amém? Amém. Estou com a boca seca, vou beber água. Não é costume não, mas... Obrigado, hein, Guilherme? Dona Guilherme. Foi cuidar das crianças. Muito bom, menino. O versículo 4 também é um pouco problemático, mas vamos juntos aqui, né? Diz que naqueles dias os Nefilins estavam na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Esses Nefilins eram os valentes, os homens de renome da antiguidade. Aqui há pelo menos 3 posicionamentos mais uma vez. O primeiro é que esses homens seriam homens de grande estatura, né? Nefilins, a palavra pode ser traduzida como gigantes, em algumas versões você vai encontrar gigantes, pode ser traduzido também como os caídos, e pode ser traduzido também como aqueles que fazem cair, como num golpe de guerra, né? Como num avanço de guerra, eles derrubam, eles fazem cair. Então, independente, não se tem certeza da origem da palavra, então você não vai resolver isso aqui filologicamente, né? Mas é realmente através do contexto. E uma segunda teoria seria que esses Nefilins eram gigantes mesmo, antinatural, não é? Algo que não é humano necessariamente, que seria os filhos das mulheres que se relacionaram com os anjos, ou dos anjos que se relacionaram com as mulheres. E um terceiro posicionamento, uma terceira teoria ou interpretação do texto, seria de que esses Nefilins eram homens valentes, homens de guerra, eram realmente pessoas bélicas, não é? Conquistadores. Vamos lá, um de cada vez aqui. O primeiro ponto, né, de que eram homens grandes, faz sentido, porque você vai encontrar isso, por exemplo, em 1 Samuel, como Golias, né? Você vai encontrar isso no texto, a luta de Davi contra Golias, que também é chamado de gigante lá.
Então esse gigante não seria necessariamente anti-humano, mas, ou algo diferente da humanidade, um mutante, né? Meio anjo, meio humano, mas seria homens de grande estatura, né? A segunda teoria, ela é complicada, porque se você diz que eles eram realmente os filhos das mulheres com os anjos, você vai ter um problema para explicar os gigantes pós-diluvianos, porque se houve um dilúvio, eles deveriam ter morrido, e se eles morreram, eles reaparecem em 1 Samuel, lutando com Davi. Então não me parece ser uma boa explicação essa segunda tentativa de dizer que eles, não sei, eles passaram pelo dilúvio, né, imaculados, ou, né, é possível dizer que os anjos caídos fizeram isso de novo, e aí nasceu de novo os gigantes. Mas aí você entra no campo da especulação pura e simplesmente, porque você não tem base nenhuma para dizer que isso aconteceu uma segunda vez, muito mal uma primeira vez, e ela não vai realmente ser uma teoria muito bem fácil de defender. A terceira é de que eles eram conquistadores. Eu acho que isso faz mais sentido porque o texto diz isso. Leia com calma aqui. Naqueles dias, os nefilins estavam na terra. Que dias? Nos dias desse acontecimento. Quando isso aconteceu, esse casamento, né, dos filhos de Deus com as filhas dos homens, haviam os nefilins na terra. Então, os nefilins estavam antes do acontecimento. Eles não são frutos do casamento ou da junção de homens e anjos, ou descendência de Sete ou descendência de Caim. É isso que está escrito. Naquele tempo haviam, né? Ele está dizendo que foi fruto. E aí ele fala assim: eles estavam na terra, e também depois, quando os filhos de Deus, de novo a palavra casaram-se, né, com as filhas dos homens, eles também estavam. Então eles estavam antes do acontecimento, e depois eles também estavam. E aí ele vai dizer que esses nefilins, eles eram quem? Os valentes, os homens de renome da antiguidade. Então parece que o que o autor está tentando fazer é situar esse evento em um momento histórico da raça humana. E que momento seria esse? O momento da era dos valentes, a era dos nefilins. Nesse caso, nefilim não seria um gigante, mas seria uma característica de quem é conquistador. Aqueles que fazem cair, aqueles que derrubam, aqueles que saqueiam, aqueles que conquistam. Então, se essa interpretação parece ser a melhor, ele marca que o acontecimento tem uma era conhecida pelo povo de Israel, porque Moisés está escrevendo para o povo de Israel, né? E esse justamente acontecimento nessa era dos conquistadores é justamente o que faz com que o Senhor veja que o homem é puro e simplesmente mau. Inclusive ele vai dizer que esses homens, eles eram violentos, não é? Então parece que o que está acontecendo aqui, venha comigo, é que a perda do referencial de Yahweh, de Elohim, vai gerar uma descendência que vai existir em um tempo de violência, de homens conquistadores, saqueadores, não é? Homens de guerra, e tudo que vai restar vai ser isso. Tempos terríveis, sanguinolentos, de realmente a violência estarrecida, potencializada, e Deus vai ver que o coração do homem e todos os seus pensamentos são maus. Vocês já viram um filme tipo Mad Max? Tanto a primeira versão quanto a segunda versão, aquela é um pós-apocalipse, né? Que a parada é sangue puro, cortar a cabeça, é só loucura, só coisa violenta e agressiva. Eu não sei se chegou a tanto, mas pode ser que tenha chegado até mais que isso, né? Inclusive o filme Noé, essa última, né, filmagem, o último filme, né, a última versão de Noé, você tem mais ou menos uma história semelhante ali. Eu estou dizendo que aquilo ali é canônico, né? Mas a ideia ali é justamente que o mundo antes, né, do dilúvio era um mundo terrível, extremamente voltado para a violência e agressividade. Então,
Me parece que não há anjos gigantes ou seres ciclopes como na mitologia pagã. O que está acontecendo é que a perda do referencial que há na descendência de Sete e a descendência de Caim vai produzir uma geração sem Deus, envolvidas em um mundo de violência, e eles também serão violentos a ponto de Deus olhar e não ver ninguém a não ser Noé que fosse realmente alguém que valesse a pena aqui. E se meu primeiro momento foi claro, a mistura, né, a perda do referencial, a sedução faz sentido, eu vou dizer para você, às vezes a gente fica, não, o pastor está exagerando, né? Não é o meu caso não, mas o segundo momento está falando da descendência, são os que virão, meu amigo, os que estão de olho em nós. É a segunda geração. A primeira geração, quem sabe, pode até ter buscado a Deus ainda. Não, eu estou aqui casando com a cananita, né? Mas eu ainda cultuo aqui, né? Ainda eventualmente busco a Deus. Mas a geração posterior a essa não tem mais nada de Deus. Aquilo ali é só o pior possível. E isso é verdade no Novo Testamento também. Que realmente, se nós não levarmos o reino de Deus a sério, se nós não levarmos o nosso relacionamento com Deus a sério, se nós não formos referencial para nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para os nossos familiares, para os nossos amigos, o que vai acontecer é que a geração depois da gente vai ser muito pior do que nós. Quantas vezes eu já preguei isso aqui? Porque a Bíblia fala o tempo todo, os filhos são como flechas, né? Eles precisam ir mais longe do que nós. E se nós realmente vivermos a maneira como foram os descendentes de Sete aqui, uma vida frívola, uma vida realmente sem envolvimento com o reino de Deus, um cristianismo parcial, sabe, mais ou menos, tenha certeza que aqueles que olham para você serão muito piores do que você. Esse é o meu medo. Eu conversava esses dias e perguntava sobre como seria a geração do meu filho quando ele estiver adulto, porque hoje ele vive numa bolha, ele vive dentro de casa, programação da TV controlada, só mexe no celular quando a gente quer e não é qualquer coisa que pode ver, é uma bolha. Ele não sabe de nada que acontece, a única coisa que ele sabe é que tem vacina para criança que ele não quer tomar, isso é a única coisa que ele sabe, né? Papai, não precisa tomar vacina não, ele está preocupado com a vacina, mas ele não sabe de nada, e eu fico olhando, assim, não é só eu, não preciso ser pastor, nem ninguém especial para perceber que o mundo tem caminhado para um lugar muito estranho, eu chamo de geração TikTok, é tudo sobre o corpo, é tudo sobre o sexo, sobre liberdade sexual, é tudo sobre viver a vida de uma maneira descontrolada, sem referencial. Eu estou falando do mundo, né? Das pessoas que não têm realmente um posicionamento cristão. Mas se você olha para dentro da igreja, a coisa não está ruim, ou melhor, não está tão boa também não, está ruim também. Eu conheço crentes que já olham para Deus relativizando os valores bíblicos, os valores teológicos, questionando a divindade de Jesus, a pessoa de Jesus, questionando, isso, eu estou falando de gente crente, de família, segunda, terceira geração de gente crente. Eu conheço gente que é terceira geração de pastores, que hoje olha para a Bíblia e fala que nem tudo aqui é para ser levado em conta, não, gente dentro da igreja, batista. Eu não estou falando das loucuras que acontecem no meio cristão aí, não, estou falando de batista, eu vejo isso a todo momento. Páginas, histórias que eu fico sabendo, né? Tive a visita aí de amigos lá do Rio, que são membros da igreja que eu fui batizado, as histórias são terríveis, vocês não fazem ideia, eu nem posso falar isso aqui, inacreditáveis. E por que isso está acontecendo? Eu não vou dizer para você que isso é inevitável, que se você levar uma vida com Deus séria não vai acontecer nada com seus filhos, não vou dizer, mesmo assim a coisa ainda é perigosa. Mas eu vou dizer para você com certeza, que se você não levar a sério, eles não levarão muito mais. Muito mais. Eu vejo isso em casa, quem tem filho sabe, eles estão olhando a gente o tempo todo. Você fala uma coisa aqui, que nem acha que ele está ouvindo, amanhã ele está falando isso, e ele piora a coisa, não é assim? Um dia eu falei, chovendo pra caramba, né?
Eu falei, aquele vento, aí estava entrando água, eu falei, mas que chuva terrível. Chuva terrível foi o que ele guardou. Agora a chuva é terrível. Aí eu tive que sentar e explicar, não, as plantinhas precisam da chuva. Não, mas essa chuva é terrível. E aí já virou uma coisa assim, por que Jesus manda essa chuva? Para molhar a casa toda, para encher o rio? Olha, eu criei de 8 anos. Aí eu tenho que sentar, não é bem assim, cara, né? A natureza, né? Está cativa por aquele que tem que dar uma aula teológica para o menino, o pecado. Mas entende, eu estou falando da criança de 8 anos, gente. E aquele que olha para você não levando nada a sério, não te vê lendo Bíblia, não te vê orando, não te vê indo para a igreja, vê nada. Aí você vai esperar o que dele? Vai esperar o quê? Que ele seja o pastor Billy Graham? Não vai ser. Por isso o texto é seríssimo. Perceba que um descuido na descendência de Sete, daqueles que buscavam a Deus. Tinha história de gente ali que foi levado por Deus, nem viu a morte. Cara, coisa top das galáxias, assim. Aí o pessoal fala assim, isso aqui é antes de Israel, né? Que nada, velho, o negócio ali era chapa quente, assim, compromisso com Deus, e a coisa funcionava, Deus falava com os caras. Olha um descuido que aconteceu. Chega no nível de uma geração que Deus olha e fala, não vale mais a pena, velho, eu tô saindo de campo, eu não vou mais impedir esse negócio, não tem como mais, porque realmente se descuidaram, afrouxaram no relacionamento deles com Deus. Pode ser que você venha à igreja, que você cumpra com suas responsabilidades, pode ser que você tenha uma leitura bíblica diária, faça as suas orações. Não é sobre isso, não é sobre ritos, é sobre levar Deus a sério, o reino de Deus a sério, se comprometer com Ele, ter um relacionamento com Ele, e que isso seja visível, que as pessoas percebam, que seus filhos percebam e vejam que isso tem valor. Entende isso? Em casa eu brinco, né? Às vezes eu falo sério, não é só brincadeira não. O meu tempo de estudo é um tempo que eu preciso, né, de me concentrar. Eu não tranco o escritório nem nada, como eu já vi algumas histórias, mas eu faço questão de dizer, agora papai está estudando, que ele chega lá, papai, olha o dinossauro e tal, e atrapalha tudo. Aí eu tenho que voltar de novo, né, porque atrapalha a concentração, o raciocínio. Mas eu sempre falo, papai está estudando. Ele fala, estudando para quê? Ele pergunta, estudando a Bíblia. Ele olha, ele sabe o que é Bíblia, ele sabe que é sério. Tudo bem que uma vez ele rabiscou minha Bíblia toda, mas ele era menorzinho, meteu a caneta aqui. Mas ele sabe que é sério, ele sabe que isso é o livro do papai, que é o livro de Deus. Ele sabe que a coisa é séria, que domingo é dia da igreja. Às vezes ele esquece que dia da semana que é. Ele está lá de bobeira, aí quando dá umas 4 horas, toma banho, hoje tem igreja. São coisas que parecem não significar nada, mas significam muito, gente, muito. Não vá substituir o compromisso com Deus com qualquer outra coisa que seja. Eles estão de olho na gente. Amém? Eu não vi tanto amém não, gente. Eu queria ver uma... Amém, igreja! Amém, amém, né? Seja referencial para os seus filhos, sim. O texto está falando disso aqui. E aí vem a parte tensa, né? Quer dizer, todo texto é tenso, mas tem uma parte bela aqui. Diz que o Senhor se arrepende de haver feito o homem na terra. Aí, mas Deus pode se arrepender, Jôs? Pode, o texto está dizendo. Mas é um antropomorfismo. A gente adora dizer isso, né? Quando a coisa embaça, a gente fala, é um antropomorfismo. Ele não estava sentindo isso não. Isso foi a maneira que o escritor usou para explicar o que está acontecendo. É Deus triste, sabe? É isso que o escritor quer dizer aqui. Ele estava triste, coração pesado, porque ele viu o caminho que a humanidade estava tomando, que era completamente contrário ao propósito que ele tinha para a criação. Entende? Aqui parece que a impressão que eu tenho é que Moisés está querendo dizer, não é Deus assim, estou arrependido de ter criado. Não é isso não. É Deus assim, com a mão assim, ó. Cara, o que está acontecendo? Entende isso? Deus assim, olha isso aqui, velho, o que eu faço? Eu já segurei, já contive, mas não está dando mais. Entende isso? Porque a gente acha que Deus, como um ser amoroso que é, e é mesmo, ele precisa tolerar todo tipo e nível de imoralidade por amor. A gente pensa bem assim. Mas a gente esquece que até você
se não se posicionar diante da imoralidade, você é tão imoral quanto ela. Você se esquece disso, eu sempre repito esse exemplo. Você está vindo da festa, né? Passando numa rua escura, e percebe que tem um cara tentando estuprar uma menina, e faz vista grossa. Você é tão imoral quanto ele. Você poderia ter feito alguma coisa, nem que fosse ligar para a polícia. Entende isso? Não se posicionar diante da imoralidade faz você imoral também. Então, Deus, enquanto um ser, Deus não podia permitir aquilo. Não dava mais. Tinha gente, inclusive, inocente morrendo. Provavelmente. A coisa estava desgringolada, não tinha o que fazer. E ele fala, eu vou terminar com esse negócio. Aí você fala assim, não, deve ter outra explicação. Pô, mas não é isso que o Novo Testamento fala? O que é o livro do Apocalipse, não um julgamento de Deus sobre os filhos da imoralidade, sobre os rebeldes, sobre aqueles que são resistentes a Deus e realmente trazem todo tipo de mal. Não é esse o julgamento? Não é isso que fala o Apocalipse, que vai haver um julgamento no final dos tempos? É o que está acontecendo aqui. Deus não deixou de ser amoroso, tanto que o texto vai dizer isso. Mas ele está completamente entristecido com o caminho que a humanidade tomou. E aí, né, o texto, Moisés pinta bem assim. Olha comigo, leia comigo, versículo 6. Então o Senhor arrependeu-se de ter então, esse arrependimento, gente, não é arrependimento como o meu arrependimento, fiz uma coisa errada, me arrependi. Não é esse tipo de coisa. É realmente perceber que o propósito está distorcido e que parece não haver retorno para aquilo. Entende? Moisés quer realmente descrever esse tipo de coisa. E não acho que Moisés está entrando no universo de especulação, não, que Deus falava com Moisés, tá? Então isso aqui tudo não vem de qualquer lugar, né? Mas ele diz que Deus se arrependeu de haver feito o homem. Aí no versículo 6 fala, e isso lhe pesou o coração. Então Deus está com o coração pesado, ele está triste, ele está realmente com esse sentimento de, poxa, não era isso, né, que eles deveriam estar fazendo. E aí no versículo 7 diz, então o Senhor disse, destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o gado, os animais que rastejam, as aves do céu, pois me arrependo de havê-lo feito de novo. Então há um entristecimento da parte de Deus mesmo, profundo aqui. Mas aí nem tudo é ruim no texto, né? O versículo 8 diz, Noé, porém, encontrou graça aos olhos de Deus. E diz assim, ele era um homem justo e íntegro, e sua geração, perceba que tem uma geração de novo aqui, o texto é sobre gerações, né? E sua geração andava com Deus. Então tem uma linha ainda, tem uma coisa ali frágil, né? Numericamente, né? Que é a linhagem de Noé, um homem sério, estava conduzindo seus filhos com seriedade, eram pessoas que buscavam a Deus ainda. E aí vai dizer então, Noé gerou 3 filhos sem Cã e Jafé, e a terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de que? Violência, não é isso? De novo, né? Eram tempos de violência. E Deus viu a terra e ela estava corrompida, pois a humanidade toda havia corrompido sua conduta sobre a terra. A gente conhece a continuação da história, né? Deus vai chamar Noé, e Noé será agora o pregador da justiça. Se você ler Pedro, né? O dilúvio à luz de 2 Pedro, Pedro vai dizer que Noé pregou no Espírito de Cristo. Noé pegou arrependimento, não foi um troço que Deus decidiu acabar com aquele negócio e falou assim, o dilúvio acabou, não gostei de Deus. Deus deu 120 anos, uma geração inteira para arrependimento. Noé era um pregador da justiça, seus filhos eram pregadores da justiça, pregavam no Espírito de Cristo, está escrito em Pedro, e mesmo assim eles não se arrependeram, não é isso? E aí o que vai acontecer? Vai acontecer que você conhece a história, Deus vai orientar Noé para que ele construa a arca. Noé vai construir, os animais vão entrar, e aí o mundo realmente vai sucumbir. Alguns defendem o dilúvio como algo local, mas não me parece ser essa a ideia do escritor, é universal mesmo. Inclusive você tem provas, né, arqueológicas que realmente apontam para um dilúvio mesmo que aconteceu em um momento da humanidade. E aí Deus vai começar de novo.
Deus tinha tudo para não começar mais nada. Acabou, cansei, esse negócio não está dando certo, liberdade é um problema, eu não vou fazer mais. Mas o que Deus faz? Isso aqui não é uma história de julgamento simplesmente, é a história do recomeço. Inclusive entre os judeus é tratado dessa forma. É o novo mundo, é a geração pós-dilúvio, é o reinicial, o restart de Deus. Porque Deus, ele não se cansa nunca de realmente desejar que o homem seja alcançado pela sua graça. Se não entrou mais ninguém na arca foi porque não quis. Porque Noé pregou arrependimento, não houve arrependimento. Mas há realmente o desejo de Deus de que as coisas venham a acontecer da melhor maneira possível. Por isso levanta Noé, por isso dá 120 anos. E aí Pedro vai dizer, a arca é realmente o símbolo do batismo, né? Passando pelas águas, e ali há toda a tipologia da igreja, como sendo Noé e seus filhos, de Cristo como sendo a arca que nos conduz através do batismo para a nova vida, para o novo. E aí eu penso, a gente, filhos de Deus, né? Descendência de Sete, como a gente se deixa abater, como falei no início, pelas frustrações da vida, as coisas não dão certo, não acontecem da maneira que a gente acha que tem que acontecer, aí a gente logo se entristece, cai o semblante, entra numa vibe negativa e fala, não quero mais saber não, né? A igreja canta a mesma coisa todo domingo, né? O mesmo pastor pregando, a gente não aguenta mais. É aquela mesma rotina, né? A gente fica enfadado das coisas, sabe? Ai, Deus não vem nunca, né? Já orei tanto para Jesus voltar, julgar logo, para eu ir para o céu logo, a coisa não acontece. Tem 2000 anos essa conversa, né? Quanto tempo! E a gente não entende que Deus, à luz dessa história, à luz de um cenário terrível, é um Deus do recomeço. E quem sabe está faltando na gente essa tecla do reiniciar, sabe? De ver tudo como novo. De olhar para o reino de Deus como algo que se renova, porque se a gente começar realmente a se comportar, a realmente pedir para que Deus renove os nossos corações, a gente vai perceber que tem algo novo sempre acontecendo, que tem algo belo sempre florescendo. A gente não pode deixar, quem sabe, que a rotina, que o enfado nos tome, que pode ser, que esse tenha sido o problema também da geração de Sete. Uma vida, quem sabe, religiosa, muito cíclica e rotineira, e aquilo que era novo, que eram as descendentes de Caim, quem sabe tomaram o lugar da novidade que era o relacionamento com Deus, porque isso aconteceu com Adão. O novo foi o quê? Foi o ser como Deus. E isso vai acontecer com o povo de Israel, num tempo que eles se cansam de cultuar e começam a oferecer qualquer coisa, animal morto, animal em putrefação, e aí Deus vai ficar chocado com a falta realmente de interesse por ele, do povo. Quem sabe o nosso problema seja não entender o coração de Deus como realmente um ente, um ser que se renova todo o tempo, que renova o amor dele por nós todo o tempo, que nos chama para um relacionamento de novidade todo o tempo. E se a gente entra num relacionamento de novidade com ele, nada vai ser banal, gente. Eu acabei de cometer eu vou aproveitar que o sermão vai me ajudar com vocês aqui. A gente fez ali uma campanha rápida ali para pagar, né, a transportadora que a caixa de som estava vindo, né? Eu todo animado, pegamos a caixa, estava ali, tá ali, né? Queimado agora, mas calma aí. Aí a gente chegou, eu e o Chico aqui, eu esqueci de botar no 220, ela vem em 110, velho. Quando eu pluguei ali, queimou tudo. O Chico viu minha cara, o Chico ficou, liga o cabo de novo. Aí eu já comecei. Já era, Chico, torrou a caixa. 2 anos que eu estou esperando essa caixa. Torrei a caixa, velho, numa ansiedade de ligar e ver o negócio funcionando. E aí já comecei a entrar numa vibe assim, velho, tá muito burro, cara. Mas que burrice, tanto tempo mexendo com isso, olha o que você fez. Aí eu lembrei do sermão. Não, peraí. Faz de conta que não consertou. Vamos consertar de novo. Todo sermão era para falar isso.
Não vou ficar mal não, eu vou pregar sobre renovação, sobre reiniciar, sobre buscar relacionamento com Deus, e aí eu vou entrar numa vibe negativa agora só por causa disso. Não vou, eu vou arrumar e vai estar bom, e a gente vai usar essa caixa aí, e o coração tem que estar feliz, porque Deus nos chama para um relacionamento de novidade. Amém? Amém. Por isso que não é Deus vai julgar e vai matar todo mundo, não. Deus viu em Noé um recomeço, e começou de novo, e o povo vai ficar violento de novo, vai ficar tudo ruim de novo, e aí ele manda o filho, e o filho morre, mas a morte do filho, Deus faz com que a morte do filho se transforme em vida, e agora nós temos o povo de Deus, e estamos rumando para a restauração de toda a sua criação. É Deus reiniciando todo o tempo. A gente frustra Deus. Eu sei que você vai dizer, Deus não pode ser frustrado, né? Não é nesse sentido, a gente realmente não faz aquilo que Deus quer, faz um monte de burrada, e quem sabe a gente entra numa vibe de que Deus agora vai ficar punindo a gente, não fez o que eu quis. Não, a gente vacila e Deus, vamos fazer de novo, vamos de novo, vamos de novo, e de novo, e de novo, e de novo, porque o Espírito Santo pode fazer isso com a gente, olhar para o mesmo como se fosse novo, olhar para o velho como se fosse novo, olhar para o antigo como se fosse novidade. Através do Espírito de Deus podemos fazer isso, sem que a nossa vida espiritual entre numa rotina que nos conduza para o afastamento com Deus. Eu vou ler de novo T.S. Eliot, para mim faz todo sentido. Ele era cristão, tá? Que bom. O fim de todas as nossas explorações será chegar ao lugar de onde partimos e o conhecer, então, pela primeira vez. Vou te fazer um desafio. Domingo que vem, que você tenha uma semana de relacionamento com Deus intensa, verdadeira, e que a sua leitura bíblica seja como se fosse a primeira. Você lembra da primeira? Eu lembro da minha primeira. Me converti, sabia nada, sabia nem a hora de levantar a mão, não sabia. E pegava a Bíblia como se fosse um troço, sorvete de passas ao rum. Não entendia muita coisa, mas não parava de ler, não conseguia ficar perguntando os outros, enchendo todo mundo de perguntas. Como é isso aqui, isso aqui? Lembra desse tempo? Volta para ele. Volta para ele. Mas não é voltar por pura e simples religiosidade, não. Pede a Deus para despertar esse calor de novo, sabe? Esse desejo de ler. A oração, lembra das primeiras, você não sabia nem orar direito. Você falava umas coisas tudo engraçado, o pessoal até ria, você tinha até vergonha de orar em público. Volta a isso. O calor, sabe, de uma oração genuína, não é aquela repetição que a gente fica fazendo igual um bando de religioso, não. Volta a falar com Deus, reinicia isso, restarta isso. Você lembra o tempo que a gente ia para a igreja e as músicas eram lindas, belas, e os crentes todos cheirosos, gente nova? Volta a isso, eles são todos assim. A gente é que é chato, a gente é que é chato. Volta a isso. Porque o que Deus quer para a gente, assim como o coração de Deus se renova todo o tempo, o seu amor dele por nós se renova todo o tempo, Ele quer que a gente se renove e a nossa fé se renove de glória em glória, de dia em dia, até a vinda de Cristo. Amém? Que toda a nossa busca seja olhar para o lugar onde nós começamos, como se fosse a primeira vez. Vamos orar.